Tinha um pensamento para compartilhar com os irmãos sobre o conhecimento. Ontem comentávamos na reunião administrativa um desejo que veio ao coração do irmão de pregar o Evangelho e ensinar às pessoas que pretendem aprender das coisas do Senhor. Sabemos então pela ruína de hoje, os tempos que a gente está vivendo, muitos buscam e não encontram a verdadeira verdade, a palavra do Senhor pura. Os tempos hoje são trabalhosos para que se chegue a um material precioso, limpo de qualquer má doutrina, porque lá no início foi instituído, desde já, a ruína, e hoje nós podemos aprender das coisas do Senhor com Ele, através da palavra. O irmão recém orou, a forma de reunir, a maneira de orar, a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, lá em Atos. Então, queria trazer esse pensamento. Quão importante é nós aprendermos das coisas do Senhor. Isso nos instiga. Quando o irmão me fez quando a irmã falou aquilo para mim, que o João falou, vou cobrar de você algumas coisas da palavra, para a gente saber se está aprendendo. Isso nós vemos que é a vontade do Senhor para nós, que vemos aprender sobre a palavra dele. Podemos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2. Vemos algumas palavras do apóstolo Paulo aqui. Podemos ler a partir do versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios profanos que produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Podemos ler até aqui. Temos aqui orientações que Paulo passa aos irmãos, que lá no início Himeneu e Fileto já introduziram uma doutrina, falando da ressurreição, que já era feita, e como podemos ver no capítulo, no versículo, que perverteu a fé de alguns. Então, o importante é lembrarmos disso, que aconteceu lá, para não cometermos o mesmo erro, de acreditar nesses que trazem a má doutrina, e procurar nos instruirmos na palavra do Senhor, na palavra que nos foi dispensada, na doutrina dos apóstolos, instituída lá em Atos. Nós temos estudado o livro de Atos e isso tem nos ajudado bastante a entender muitas coisas sobre a igreja, sobre a forma de reunir, como ele orou, sobre a forma de orar. Muito precioso o livro de Atos ali, o tempo de transição que foi, e aqui uma condição em que isso foi se perdendo para alguns. Por quê? Justamente pela constância. Assim como na nossa vida a gente aprender alguma coisa é uma questão de constância. Você tem que se manter constante para aprender aquilo que você quer saber. Você se dedica a um assunto. Quem gosta de esporte vai procurar um livro de esporte, vai procurar ver jogo, vai procurar ver vários tipos de esporte. Talvez aquela pessoa queira se formar um profissional de educação física, enfim. Mas essa pessoa vai se dedicar naquilo. Ela vai se dedicar a ser um atleta e vai treinar constantemente para chegar aonde ela quer. Ser um medalhista de ouro, como muitos nas Olimpíadas, por exemplo, a gente vê. Na Copa que a gente teve esse ano, os jogadores treinam para receber um troféu. Para nós cristãos não é diferente. Nós devemos treinar o nosso conhecimento na palavra. Estar sempre constante lendo a palavra, estar sempre constante aprendendo, porque o nosso troféu é saber que o Senhor está salvando, é saber que essa palavra da verdade sendo pregada está dando oportunidade daqueles que não conheciam ao Senhor receberem essa graça da salvação. Como ontem nós estávamos conversando, é uma mensagem urgente a salvação. Talvez se fosse a última coisa que você tivesse que fazer na vida era pregar o Evangelho, porque a mensagem que nós temos, como conversávamos ontem, é que o Senhor está à porta já.
Quando você recebe uma visita, você fica ansioso para que aquela pessoa chegue e bata na sua porta. A gente sabe o quanto é distante, às vezes, visitar uma pessoa. E o Senhor veio de longe. Veio lá da eternidade, com o seu propósito no coração de salvar a todos nós. E Ele está tão perto que Ele está na nossa porta. Ele está na porta de cada um de nós batendo. E esse é o momento mais esperado que a gente tem quando um familiar nosso está chegando. Ele bata na nossa porta e a gente abre aquela porta para ele vir. Muitos posam na nossa casa, muitos vêm para um almoço. Mas o Senhor, Ele vem para sempre. Ele está na nossa porta, batendo. Damos graças para aqueles que já abriram a porta para o Senhor. Mas Ele está batendo na porta de muitos ainda que não abriram essa porta para Ele. E essa é uma mensagem urgente. E nós podemos, sim, ter essa influência na vida das pessoas, porque o Senhor nos proporciona a oportunidade de pregar o Evangelho e fazer com que essa pessoa abra essa porta. Porque o Senhor quer e é agradável a Ele, vamos ler mais à frente, que todo homem se salve. E às vezes a gente se pergunta, o que o Senhor quer? O que Deus quer para mim e de mim? São duas perguntas bem distintas. O que Ele quer de mim é que eu seja agradável a Ele. O que Ele quer para mim é que eu seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Isso está tudo num versículo só. Essas duas respostas estão num versículo só. Até podemos abrir já. 1 Timóteo 2. São dois versículos simples e que respondem essas duas perguntas. O que Deus quer de mim e o que Deus quer para mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Dois versículos que nos falam bastante sobre o que o Senhor quer. Nós devemos ser agradáveis a Deus. Ser agradável a Deus, uma das condições é ser salvo. Isso já é agradável a Deus, porque esse é o propósito que Ele tem para todo homem. E o outro, que é o pensamento que me veio, que é o conhecimento da verdade, já é falado entre os irmãos. Lembro das palavras que o irmão falou para nós em Stay, quando nós estivemos estudando as dispensações. Ele citou esse versículo e falou que nós teremos o pleno conhecimento da verdade na eternidade. Isso é verdade. Mas a cada dia o Senhor tem nos instruído, tem nos ensinado, através dos irmãos, através da palavra, principalmente, sobre as coisas dele. E essa mensagem é urgente, né? A mensagem da salvação. Está resumida dentro desses dois versículos. E lá no início, Himeneu e Fileto deturparam a fé de alguns, como a gente pode ver, desviaram alguns desse conhecimento. Houveram dissensões, como podemos ler também, contendas de palavras. Então é importante que venhamos a falar uma coisa só, como diz lá. E a parte importante também, que inclusive o irmão Lemão comentou também nas dispensações, é o ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra. E manejar é justamente saber dividir a palavra em todo o seu tempo, os seus propósitos, nas suas promessas, saber o que é para nós, o que não é para nós, o que será, assim como tem a exortação em Apocalipse, as que estás vendo, as que são e as que hão de vir. Saber dividir esse tempo, saber enxergar essas coisas. Lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, tem a palavra que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras daquela profecia, que é o livro de Apocalipse. Mas a palavra toda, creio que bem-aventurado é aquele que lê essa palavra inteira e consegue discernir essas coisas. O discernimento vem do Senhor. O Senhor proporciona esse conhecimento e é importante que cada irmão venha a estudar isso aqui. Essa palavra que é tão preciosa e nos traz o que é para nós, a nossa promessa. Nós falamos muito no tempo de ruína que vivemos e isso é verdade. Lembro de uma pregação também do irmão Bruce Einstein que ele fala um pouco da história da igreja, dos tempos que se abreviariam, que a tecnologia avançaria e tudo mais. Hoje nós vivemos um mundo a 1000 por hora, como se costuma dizer. E a gente vê o conhecimento a um clique de distância, que é a internet hoje em dia. E muitos não usam dessa ferramenta para pregar o Evangelho. Então é importante que venhamos ser esses obreiros aprovados justamente para poder instruir aqueles que chegam com sede. Nós temos uma água fresca para dar para eles. É importante nós exercitarmos esse conhecimento. O que nós não devemos é deixar
sabendo que o desejo dele é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas acredito que deixar isso somente para a eternidade seria um pouco de egoísmo da nossa parte. Seria importante irmos adquirindo esse conhecimento e não deixarmos para receber tudo na eternidade. Poder compartilhar com nossos irmãos o conhecimento aqui é muito importante. Isso vai nos fazer falar uma mesma coisa e dar testemunho para o nosso Senhor. Esse é um dos propósitos que Deus tem para nós. Isso é agradável, como a gente pode ler para Ele, pode ler na palavra. É agradável a Ele. Paulo também fala em Efésios 4, a partir do 11, para a gente entender um pouco do contexto. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, o amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vemos o apóstolo Paulo exortando aqui, ensinando, na verdade, que devemos nos aperfeiçoar nessas coisas. O Senhor mesmo deu os dons aos homens. Devemos usar essas ferramentas que Ele nos deu de ensino, de amor para com os irmãos, porque cada um tem a sua função na Assembleia. Então é importante que venhamos usar essas ferramentas, porque isso é justamente para atingirmos a estatura perfeita do corpo de Cristo, a estatura completa, né? Como a palavra nos fala. Mas muito mais que não sejamos meninos inconstantes levados pelo vento de qualquer doutrina. Nós sabemos que quando estamos em roda de amigos, muitas vezes surgem vários assuntos e tu não sabe de tudo. Geralmente tem aquele que não sabe de futebol, tem aquele que não sabe de política, tem aquele que não sabe de religião, tem aquele que não sabe qualquer outro assunto. E numa roda de amigos vários assuntos surgem e às vezes tu não tá inteirado. E tu acaba simplesmente concordando, porque vai falar o quê, né? Jogou bem, jogou mal. Eu digo, pois é, eu nem vi o jogo. Então, aqui o Senhor nos ensina, né, através de Paulo, que não devemos ser assim. Nós devemos ter o conhecimento para dominar aquilo que é importante, que é a doutrina dos apóstolos, o que é para a igreja, a doutrina para a igreja. Porque quando te perguntarem alguma coisa, você esteja preparado para responder. É muito mais fácil para alguém te virar as costas ou simplesmente não te ouvir se você não tiver o conhecimento para passar para ela. Se você perguntar algo para alguém, se ela não souber, ela realmente não vai sanar a tua dúvida, porque aquilo vai estar faltando para ela. Então, para não estar faltando para os outros, para os irmãos que estão precisando, vamos nos preparar, vamos ser meninos constantes na palavra, no conhecimento, sabermos o que estamos falando é muito importante. Sabermos de quem estamos falando, da solenidade que é a cruz, o partir do pão, saber a ordem de coisas para a Assembleia, saber explicar o chamado que o Senhor nos faz para fora do arraial, é muito importante, porque o que nós mais vemos hoje, pelo tempo de ruína que vivemos, é as pessoas usando a internet como ferramenta para pulverizar medo, pânico, pavor e má doutrina. Nós vemos muito material contaminado de má doutrina. E uma pessoa que não tem o conhecimento, que não está focada nessa verdade, ela facilmente vai ser enganada, facilmente ela vai cair no laço do inimigo, que é justamente o oposto, como nós comentamos hoje, ao que Deus tem para nós. O mundo hoje, o sistema desse mundo, como o irmão alemão fala nas dispensações, ele é totalmente contra Deus. Ele vai totalmente de encontro oposto ao que Deus tem para nós. E isso que é esse sistema, né, do mundo, ele não agrada a Deus, de maneira alguma. E nós, como cristãos, devemos cada vez mais olhar para as coisas do Senhor e tentar, de alguma maneira, nos prepararmos e prepararmos aqueles que chegam a nós para se blindar dessas coisas. A palavra fala também
de revestimento, né, com o capacete, as sandálias, o escudo, são ferramentas que o Senhor nos proporciona com a palavra. É como quem quer, se você quer se vestir dessas coisas, essas coisas você vai encontrar na palavra. É como se você fosse numa loja, você quer comprar uma roupa bonita, você vai numa loja que ela é completa. Eu trabalhei numa loja de roupas onde a gente vestia um homem da cabeça aos pés. Muitas vezes o homem chegava de bermuda, chinelo de dedo e camisa e saía vestido com o melhor pano que a gente tinha na loja. Para o casamento dele, para a formatura. Se você quer se vestir, você deve procurar um lugar desse. Você deve procurar um lugar em que você vai sair completo. Se você quer uma formatura, você vai vestir um bom terno, uma boa camisa, uma boa gravata, um belo sapato, um cinto. Vai sair completo de uma loja de roupa masculina. Agora, se você quer se vestir da verdade, quer se vestir daquilo que vai auxiliar as pessoas em sua vida para a salvação, você deve passar na melhor loja de utensílios que é a Bíblia. Ela pode te vestir do capacete, do escudo, do peitoral, das sandálias, que vai te auxiliar no mundo onde estamos em guerra. É um mundo onde estamos lutando contra um sistema que é contra Deus. E nós devemos estar nos preparando, alimentando o nosso conhecimento dessa verdade. Algo importante também que devemos saber é que só podemos ter isso através do Senhor, só podemos ter isso através da palavra, porque o homem não chega a esse conhecimento. Podemos abrir em 2 Timóteo novamente, só o capítulo 3. Vai falar um pouco sobre isso. Podemos ler o versículo 10 em diante. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, o amor, né? Perseguições e aflições tais quais aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Todavia, divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Aqui fala um pouco do que o Senhor proporciona a nós com o conhecimento, e nós podemos ter isso olhando para o Senhor, sabendo que, como Paulo aqui, sofreu perseguições, sofreremos também. Como falei agora, o mundo é contra Deus, esse sistema do mundo é contra Deus, mas estando preparados para isso, toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, nos corrigir e nos instruir em justiça. São qualidades que podemos adquirir somente com a palavra de Deus. No mesmo livro em que fala da grande casa, dessa grande ruína que se tornou o testemunho que vemos hoje, isso é muito importante para nós. Entre essas duas passagens, que fala da grande casa e que nós lemos agora, que a palavra é boa para nos instruir, no meio desses dois pedaços, vamos dizer assim, da palavra, temos o capítulo 3 e o versículo 7. Podemos ler o 7 apenas. Fala dos homens que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles aprendem no seu conhecimento. Os homens que não chegam ao conhecimento da verdade aprendem no seu conhecimento. Deturpam a fé de alguns e fazem todas essas coisas que a gente tem visto. Então, nós podemos sim chegar ao conhecimento da verdade através do Senhor, através da sua palavra que Ele nos deixou. E isso é o que devemos fazer. Nos instruirmos nesse conhecimento, nessa verdade, ensinarmos isso de alguma maneira, mesmo que de uma maneira simples. Às vezes a gente não consegue se expressar da melhor maneira possível, não tem as melhores palavras, mas o Senhor se agrada daqueles que falam do Evangelho, se agrada daqueles que transmitem esse conhecimento, porque Ele mesmo deu esses dons. É como em tudo, quando a gente começa alguma coisa nova, tu não sabe, tu não domina aquela arte, vamos dizer assim. Mas devagarinho você vai pegando confiança e devagarinho você vai aprendendo até que você se torna um profissional naquilo que faz. Todos saem dos seus colégios
e enfrentam o seu primeiro dia de emprego. Esses dias eu fui numa loja e o rapazinho tremia para fazer meu cadastro. Estava o dono da loja, meu conhecido, e uma menina que já trabalha mais tempo com eles, e o filho do dono também. E o rapazinho tremia, assim, tremia. Eu fui perguntar o preço de uma escada e acabei comprando um abridor de lata. E ele tremia que nem vara verde, como a gente costuma dizer. E aí eu digo, calma, todo mundo passou pelo primeiro dia, inclusive o Clark, que é o dono da loja. E aí o Clark falou assim, não, é verdade, eu passei pelo meu primeiro dia, hoje eu sou o dono da loja. E aí o rapazinho naquela mesma hora se sorriu, assim, pá, qual é o seu nome, qual é o seu endereço? Ele fez o meu cadastro. Então todo mundo começa. E não é tarde para começar a ler a Escritura, a começar a aprender do Senhor, a aprender das suas coisas, porque ninguém nasceu sabendo. Todo mundo nasceu debaixo do pecado, todo mundo nasceu com essa condição de fraqueza, mas o Senhor, por graça e misericórdia, nos proporcionou essa palavra tão preciosa que é a Bíblia e todos os seus rudimentos para nós, a doutrina dos apóstolos. Nós podemos sim aprender dela, e isso vai nos fazer um profissional, não nesse sentido, é claro, né? Mas com certeza alguém capacitado para ensinar, para auxiliar os irmãos e aprender cada dia mais. É importante ter o conhecimento para também adquirir o conhecimento, porque você não vai se interessar por algo que não sabe. É muito difícil você se interessar por algo que não... eu trabalho com obra, sei lá, faço casa... vou me interessar por jogo de ping-pong, é difícil. É uma coisa totalmente oposta do que você faz no seu dia a dia. Então a gente deve começar devagarinho, como uma criança quando começa na pré-escola a dar uns primeiros rabiscos. Daqui a pouco ela faz um desenho mais legal, assim, mais inteligível. Depois ela aprende a letra A, a letra B, geralmente as vogais, depois as consoantes. E ela vai aprendendo até que ela lê a sua primeira frase, ela faz a sua primeira prova, ela se forma no 2º grau, ela faz uma faculdade. Assim nós devemos ser também, aprender primeiro sobre Cristo, o nosso Salvador, e a partir dali nos tornarmos aptos para ensinar também. Aprender cada vez mais, porque muitos professores a gente vê, os professores eles estão sempre estudando e para aprender. Por quê? Porque a missão deles é ensinar. E nós também, como cristãos, somos professores da fé que temos em nós, que é Cristo. Então nós devemos aprender para poder ensinar. Ninguém pode passar para os outros aquilo que não tem. Ninguém pode contribuir com alguém se não tem com que ajudar. É como quando eles entraram na porta do templo e estava aquele paralítico chorando, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda. Era naquele tempo se fazia isso, né? Os irmãos, por essa graça concedida do Senhor. Então era o que eles ofereciam. Eles não tinham outra coisa. Prata e ouro eles não tinham, mas eles tinham o mais precioso que aquela pessoa precisava. E hoje nós temos o mais precioso, que é a palavra, que é essa verdade, Cristo ressuscitado e a vida eterna regalada de graça, dada apenas àqueles que creem. É para todos. Todos que creem serão salvos, a palavra fala. E o nosso conhecimento é fundamentado, a gente pode voltar rapidinho, no que os irmãos faziam lá no início, que está em Atos, que é algo muito importante, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é um versículo importante. Devemos perseverar como os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aqui entra o tema, que é o conhecimento. Ter o conhecimento da doutrina dos apóstolos é muito importante para nós, o que é para a igreja. Assim vamos poder contribuir com todos aqueles que querem ser salvos e serem agradáveis a Deus. A comunhão é consequência. Aqueles que têm o conhecimento geralmente conseguem gozar dessa comunhão, porque falam uma mesma coisa e entendem uns aos outros, se entendem, né, mutuamente. E isso acaba que gera uma comunhão. Como eu falei da roda de amigos, se você sabe do assunto, você está bem com os amigos. Se você não sabe do assunto, sempre tem aquele que fica mais de canto. Então, ter comunhão também é importante, ter o conhecimento para compartilhar com os irmãos. Isso nos proporciona assuntos sobre o Senhor. A partir do pão é o pilar dessa comunhão. E muitos chegam a esse lugar tão precioso que é a mesa do Senhor. E as orações
é a nossa comunhão em relação aos demais. É o nosso ato de amor, o conhecimento sobre os irmãos, o conhecimento da condição em que nossos irmãos estão, nos faz lembrar deles e orar por eles. Então, a gente vê vários caráteres de conhecimento, que não somente da Escritura, mas conhecimento pessoal dos irmãos, isso é muito importante também. Mas principalmente o conhecimento da verdade, esse é o foco da mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos, que é o perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Interessante a aplicação que o irmão deu para exemplificar, né, o exercício dos dons espirituais com o funcionário novo. Eu estou num exercício parecido, eu estou construindo e eu estou procurando pedreiros, já experimentei vários pedreiros. Aí o pedreiro começa o serviço, tu vê que o pedreiro não é bom, tu tem que estar pagando caro. Num certo sentido, nós estamos edificando uma obra aqui. O Senhor nos deixou um trabalho a ser feito para aqueles que creram, se converteram. O Senhor nos deixou, num certo aspecto, um trabalho. Nós podemos abrir em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 5. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O versículo que não leu lá em Timóteo fala de que nós devemos procurar nos apresentar como obreiros aprovados. Na função da obra, eu estou comprando muito material também. Então eu chego na ferragem, tem um funcionário lá que ele já está há muitos anos na ferragem. O que eu falo, ele entende o que eu falo. Eu peço tal coisa, ele sabe o que é, ele já vai certo, me indica certo. E às vezes que eu vou lá, outros me atendem mais novos, e eu falo, eles não entendem o que eu estou falando. Eu falo da construção, para que eu vou precisar, eles também se perdem. Então faz muita diferença quando a gente lida com alguém que está preparado, que está fazendo, se preparou, buscou. Teve outra ocasião também, um rapaz bem novinho, ele instalava box de vidro, instalou lá para mim em casa, no apartamento. E o dono contratou ele porque ele sabia tudo sobre vidro. Que o vidro era temperado, que o vidro, que se ele quebrava, não cortava ninguém. Então no primeiro dia, o dono ficou tão encantado com o que ele sabia. Bom, ele sabe mais que eu. Isso é coisa que o funcionário velho dele lá não se interessou nunca em aprender. Então, fazendo uma aplicação nessa construção que nós estamos fazendo para Deus, como o apóstolo Paulo fala aqui, sobre os ministros, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Nesse sentido, nós estamos edificando nossos irmãos. Enquanto estamos aqui à espera do nosso Senhor Jesus, nós o reunimos para quê? O irmão leu lá em Atos 2,42. Primeira coisa que fala lá, doutrina dos apóstolos. Não existe comunhão sem doutrina. Fora da doutrina não vai poder haver comunhão. O irmão explicou muito bem o princípio. O irmão vai ficar isolado. O que está acontecendo? Ele não está perseverando na doutrina dos apóstolos. Porque senão não vai entender por que a gente está tão alegre, por que a gente se anima com notícias do irmão que está viajando, que voltou a viajar. Não vai estar no mesmo clima que os outros irmãos. Então a primeira coisa lá que fala em Atos 2 é doutrina dos apóstolos. Depois, a comunhão. Então, sem doutrina não pode haver comunhão. E a doutrina vem diretamente de encontro ao pensamento que o irmão está, sobre sabedoria.
Doutrina quer dizer ensino. É ensino sobre as coisas dessa dispensação, que são fundamentais hoje para nós. É um privilégio que todos aqueles que reúnem o Senhor vai ensinar. É o intuito do Senhor ensinar. O irmão falou dos dons. Nós temos os dons do corpo para esse objetivo mesmo. Todos nós temos um dom. O que pode acontecer é nós não estarmos exercitando o nosso dom. E como é que nós vamos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado? Sem leitura da palavra, não tem como, não cai do céu. O dom espiritual, sim, mas o alimento para crescer, essa nova vida que nós ganhamos quando cremos, ela tem que ser alimentada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Ela vai ser alimentada e vai crescer assim, lendo. Nós temos que nos perseverar. Perseverar, até o teu irmão que comenta, perseverar é pegar uma vez por semana? Uma vez por mês? Perseverar, nós temos que ser insistentes. Muitas passagens, por exemplo, nós estávamos lendo o livro de Atos, e quando nós passamos ali que Paulo vai a Jerusalém contra a vontade de Deus, eu demorei bastante semanas para entender aquilo ali. Nós estávamos comentando sobre o capítulo e eu não estava entendendo por que ele fez aquilo. Graças ao Senhor, entendi um pouco os motivos do apóstolo Paulo. Ele colocou o amor do seu povo, o amor aos judeus, acima do amor de Deus, em cima a obedecer a Deus. E é um erro que estamos sujeitos, mas não tem como nós seguir uma carreira de fé sem saber a vontade do Senhor para nós. O que lhe agrada, como o irmão colocou. Como as coisas que agradam ao nosso Senhor Jesus. Como é que nós vamos negar a influência do mundo na nossa vida, no trabalho, entre a família, se nós não estamos nos alimentando a nossa nova vida, o nosso homem espiritual? Porque nós vamos sair daqui, segunda-feira começa tudo de novo. O trabalho, a nossa rotina, e nós vamos enfrentar tudo de novo. Então, o Senhor Jesus fala em João, capítulo 8, João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O contexto aqui é os judeus, mas nós podemos aplicar o mesmo princípio para a igreja hoje. Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dois aspectos, pelo menos, a verdade, nós somos libertados pela verdade. Primeiro, a salvação, que é a porta de entrada, como o Lemão coloca. A salvação é a porta de entrada para as coisas do Senhor. É apenas a porta de entrada. O Lemão comentou lá, vocês estavam presentes, alguns irmãos estavam presentes. Nós somos cristãos, irmãos. Nós já temos tudo. O problema, a salvação tá bom. Vamos seguir levar minha vida. Isso pode acontecer? Pode. Mas vai viver como Ló vivia lá em Sodoma. O justo Ló enfadado pela vida dissoluta de Sodoma. Vai viver um cristão infeliz. O irmão citou, mas vamos esperar para chegar lá? Para ser perfeito? Nós temos o privilégio de desfrutar já hoje de tudo que nós já temos. Nós já temos. E podemos já desfrutar hoje. Não precisamos esperar para chegar lá, para estar contente no Senhor, para estar alegre. Não precisamos esperar e chegar lá. Nós podemos já desfrutar hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 32. Libertados do pecado, tirados de uma posição de mortos, escravos de Satanás, agora filhos. Um privilégio. E a verdade que nós vamos aprendendo em relação à doutrina não é quanto da verdade que eu sei que vai me influenciar a minha vida cristã aqui. É quanto eu aplico da verdade na minha vida. Eu posso ser um bebezinho espiritual, recém ter me convertido. Mas se as coisas que eu estou aprendendo, que o Senhor está dando, a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, no nosso andar, no julgamento próprio, rejeitar as coisas do mundo, separação, evitar má doutrina,
e isso vai fazer a diferença no testemunho. O contexto aqui fala, sereis meus discípulos, versículo 31. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E a verdade que nós temos, imagina alguém fazendo uma pergunta para nós sobre as coisas do Senhor e nós não sabemos responder. Lógico, nós não vamos saber tudo. Irmãos mais novos, a palavra já nos exorta, né, sobre os neófitos. É um dos requisitos para fazer o ofício de presbítero, esse não neófito. Por quê? Porque o irmão está aprendendo, ele está começando nas coisas, ele precisa de leite. Como é que ele vai ensinar? Então, como o irmão aplicou, né, se alguém nos pergunta e nós respondemos uma pergunta na palavra de Deus, a pessoa pega uma confiança em nós. Olha, eu estou falando não é o que eu acho, estou falando o que eu aprendi na palavra de Deus. É um exercício interessante que nós devemos ter. Não dá resposta direta para a pessoa. Isso é assim, ou assado. Não, ou sim. Mostra o princípio que é. Olha, isso é assim porque a palavra diz que é assim. Por que não pode ter instrumentos musicais na Assembleia? Por que você não tem? Porque na doutrina dos apóstolos não tem instrumentos musicais. Tem na Bíblia? Tem. Mas para a igreja, Paulo não trouxe. Paulo trouxe cânticos espirituais, fruto do louvor dos nossos lábios. Então, as coisas, as dúvidas, todas elas têm as respostas. Estão aqui. O que cabe a nós é ir buscar-nos para nós, primeiramente, para depois nós podemos ter a oportunidade de conduzir algum irmão na verdade, como o Senhor está nos conduzindo, como o Senhor usou outros irmãos para nos conduzir. Último pensamento: todos os irmãos e as irmãs estão no corpo de Cristo. Todos nós temos o trabalho. O irmão citou uma frase da irmã Elinor, encorajou ele. Uma das primeiras visitas também que o John e o Leonardo fizeram, a irmã me falou uma frase. E foi de muito encorajamento para mim também. Então as irmãs, elas não têm ministério público da palavra, mas uma palavra, uma frase de encorajamento a um irmão pode ser muito valioso para esse irmão no seu exercício, né, do seu dom, objetivando sempre em amor, tem que ser em amor, objetivando o crescimento dos nossos irmãos. Primeiramente, buscamos para nós crescer em conhecimento do Senhor. E quando a gente faz isso, automaticamente a gente pode ser vaso de honra, separado, idôneo para o uso do Senhor, para toda boa obra. O que quer dizer isso? O contexto lá que o irmão leu lá de Timóteo. O Senhor pode nos usar para qualquer finalidade que Ele precisar. Tanto para pregar o Evangelho para uma pessoa que nunca ouviu falar do Senhor, como para explicar coisas mais sólidas, como o arrebatamento, como ressurreição, o milênio, aos irmãos ainda que não desfrutam dessas verdades. Que conforme a gente vai aprendendo elas, as coisas aqui dessa terra vão perdendo o valor e as coisas do céu vão aumentando o valor diante dos nossos olhos. Não é automático, é um crescimento gradual, devagar, mas a responsabilidade de buscar e perseverar é nossa. Nós vamos ter um retorno em relação à alegria, em relação à comunhão, em relação à fé. Nós vamos ter um retorno já agora dessas coisas, o que nós vamos aprendendo. Não precisamos esperar chegar lá. Podemos agora já desfrutar de toda essa verdade que nós temos em relação à dispensação da graça de Deus.